O novo boletim da Fiocruz mostra um aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. E Maceió está entre as 7 cidades com crescimento da doença no Brasil. Eu vou trazer ao vivo o Leandro Santiago, porque ele está ao lado agora do infectologista Dr. Fernando Maia, para falar com a gente sobre a vacina. Se a vacina continua sendo o grande aliado da população nessa luta, Leandro. Sem dúvida nenhuma, a vacina ajuda, né, Wilson? E a teimosia de muita gente que insiste em não se vacinar joga contra isso. A gente vai, como você falou agora, a gente vai conversar sobre isso, síndrome respiratória aguda grave, que não é uma doença em si, mas várias doenças têm essa síndrome respiratória aguda grave. Doutor Fernando Maia vai falar aqui com a gente sobre isso. Doutor, boa tarde. Essa crença também de que Maceió, por não ser um lugar de baixas temperaturas, não tem problema quanto a isso, ajuda também a espalhar essa síndrome? Boa tarde. Boa tarde. Sim, com certeza. A gente, apesar da gente ter um clima muito quente, mas esses vírus não respeitam muito essa divisão, não. Em lugares de clima frio é mais frequente, é mais grave, sem dúvida. Mas a gente tem nosso surto anual de gripe, a gente teve muitos casos de Covid, isso é fato, né? E temos outros vírus também circulando, todos vírus respiratórios, e que qualquer um deles pode causar a síndrome respiratória aguda grave. Os mais frequentes são o Covid e a gripe, mas qualquer um deles pode causar, sim. O Wilson estava falando sobre a importância da vacinação, mas a vacinação a gente vê em alguns casos, por exemplo, como a gripe, ela não cresceu o tanto que deveria. Isso ajuda a síndrome a se espalhar também, né? Com certeza, porque a vacina não é para impedir a doença, a vacina é para impedir a forma grave, que é exatamente a síndrome respiratória aguda grave, a forma grave tanto do influenza quanto do Covid e outros vírus também. Então a vacina serve exatamente para isso, é para evitar essa forma grave, que é a forma que pode matar a pessoa. Então todo mundo deve se vacinar, mas especificamente quem é que tem maior indicação de vacinação? São as crianças pequenas, são os idosos e são os pacientes que têm a doença, que têm a imunidade um pouco mais baixa. Transplantados, paciente renal crônico, paciente que usa imunobiológico, paciente que é portador de HIV/AIDS e com CD4 baixo, toda essa população deve se vacinar exatamente para evitar essa forma grave. Pessoas que já tiveram essa doença no passado também estão suscetíveis agora? Sim, porque todos os anos o vírus vai mudando todo ano. Por exemplo, a influenza já me vacinei ano passado, mas esse ano é um novo vírus influenza. Então a gente precisa tomar vacina que é para criar imunidade contra essa variante nova que está circulando. Então mesmo quem já teve, precisa se vacinar todos os anos para manter a imunidade em dia e evitar essa forma grave. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Então, sempre bom ressaltar, né, Wilson? A gente está em um local quente, tá certo que tem chuvinha de vez em quando, mas não chega a ser aquele inverno igual ao do sul do Brasil, mas as pessoas estão suscetíveis a síndromes respiratórias agudas graves e é muito importante, precisa vacinar. Como disse o doutor agora, todo ano precisa se vacinar contra a gripe, porque o vírus sempre muda. O vírus está sempre um passo à frente, mas a gente não precisa ficar tão atrás assim. É só se vacinar. Volto com você.